no dia 2 de julho de 1996, tomou posse na primeira Igreja Batista de Palmeira dos Índios o pastor Manuel Nascimento, um grande homem de Deus, que nos inspira em amor por Jesus, amor pela obra e amor pelas pessoas. Há 23 anos, nós estávamos sempre orando, a igreja toda reunida, sempre reunida às quarta-feiras, nos cultos matutinos, aquela sala era repleta de irmãos, todos com um só ideal, com um só pensamento, de pedindo a Deus que mudasse um obreiro, um homem de Deus, para dirigir esta igreja. Inclusive a irmã Lourdes Vitório, ela clamava muito ao Senhor: Senhor, manda um homem de Deus para esta igreja, manda um homem do poder do Espírito Santo para dirigir esta igreja. E Deus mandou o pastor Manuel. Neste dia ele estava comemorando 25 anos de ministério pastoral, e vieram 2 ônibus da primeira Igreja Batista de Caruaru comemorar esta data e ao mesmo tempo se despedir do pastor, o qual estava naquela igreja há 6 anos. Um dia ele chegou e: amor, eu estou pedindo a Deus uma nova igreja. Aí eu comecei também a pedir a Deus que revelasse. De repente surgiram 3 igrejas convidando o Manuel para ser pastor, e todas 3 dizendo que era a vontade de Deus. E nós ficamos orando. Uma era em Recife, o pastor anterior foi padrinho do nosso casamento, e antes de morrer ele disse: chame o pastor Manuel para me substituir. A Igreja Batista do Ibura, em Recife. A outra era na Bahia. Era um sonho nosso ficar mais perto da família, da minha família, da família dele, que nós somos baianos. E surgiu a Igreja Batista de Teixeira de Freitas. Logo depois, logo no mesmo período mais ou menos, aí surge a primeira Igreja de Palmeira dos Índios, também convidando, dizendo que era vontade de Deus. E nós ficamos orando para que Deus revelasse a sua vontade. De repente saiu a vontade de Bahia, depois de Recife, e decidimos vir para Palmeira dos Índios. Chegando em Palmeira dos Índios, organizou o ECC, Encontro de Casais com Cristo, no qual houve muitos frutos deste trabalho, gerando transformação e abençoando vidas de muitos casais. Realizou também o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, sempre contando com a ajuda da primeira Igreja Batista de Caruaru. Em 1993, a Câmara de Vereadores de Palmeira dos Índios o homenageou com o título de cidadão palmeirense, pelo seu bom testemunho e por suas contribuições para a sociedade local. Em 2002, o pastor Manuel começou o trabalho de células nos lares, onde temos sido abençoados até hoje. A igreja crescia mais e mais, tanto numericamente quanto espiritualmente. Ainda nesse período, foi organizado o Encontro de Vida Vitoriosa, no qual a vida de muitas pessoas foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo. O pastor Manuel também foi quem implantou as células na primeira Igreja Batista. Eu me lembro quando Deus deu essa visão ao pastor Manuel, e ele abraçou a visão que Deus lhe deu e começou a trazer capacitação, começou a trazer pessoas de fora para nos treinar. Muitas vezes ele nos levava para fora para nos treinar. Foi nessa época também, através do Ministério de Células, que chegou a nossa Igreja Vida Vitoriosa, que transformou a vida de tantas e tantas e tantas pessoas. Passamos 12 anos, 13 anos fazendo Vida Vitoriosa, e há mais ou menos 50 pessoas por cada edição. Então você calcula quantas pessoas foram alcançadas e transformadas por esse trabalho. E eu me recordo, naquela época, eu sou novo, mas naquela época, quando o meu primeiro contato com as células, não tinha muitas células de jovens e adolescentes naquele tempo, e o meu primeiro convite foi para uma célula de adulto. Eu me lembro muito bem da célula Casa de Bênção, que já era uma célula que vinha do pastor Manuel, tinha se multiplicado para o Mário e depois se multiplicou para o Remy, que era o líder dessa célula. E aí eu me recordo quando esse primeiro contato que eu tive com essa célula de adulto, o tamanho da comunhão que era gerada dentro daquele grupo,
aquela família que nos recebia de tão braços abertos, e com o tamanho da comunhão que era gerada ali, que era uma coisa que cativava você, que você conseguia ficar preso, fixo, todas as semanas. Nestes 23 anos, foram enviados ao seminário muitos jovens para se prepararem para servirem ao Senhor como pastores. Sobre a influência do pastor Manuel na minha vida, ele foi um instrumento usado pelo Senhor para me incentivar em ir ao seminário, pois no início eu relutei e cogitei em dizer não ao chamado ministerial de Deus para a minha vida. Lembro-me do dia que eu estava na minha loja, ali na rua Antônio Matias, e ele passou de carro e parou. Ele estava indo em direção à rádio fazer o programa Palavra de Vida, e ele me chamou e disse: olha, o seu lugar não é mais aí nessa loja, o seu lugar agora é servindo ao Senhor no ministério pastoral. E eu senti de Deus essa palavra ao meu coração, e eu ainda tenho comigo uma lista de 10 conselhos que o pastor Manuel me deu quando eu estava vindo aqui pastorear a Igreja Batista Vida em São Miguel dos Campos, onde nós estamos há 5 anos. E eu ainda tenho comigo essa lista de conselhos, e eu louvo a Deus pela instrumentalidade da vida desse homem. Parabéns, meu pastor, eu e a minha esposa temos muito amor e carinho por você. Deus abençoe. O que mais me marca como pessoa através da vida do pastor Manuel é a devoção dele. Eu sou pastor há pouco tempo, há 6, 7, 8 anos, eu acho 7 anos, e quando você se torna pastor, você descobre que é uma grande responsabilidade. E o pastor Manuel, a vida dele e aquilo que ele sempre nos ensina na igreja, nos mostra que a vida ministerial não funciona sem oração, sem uma dependência do Senhor. Então, eu acho que de tudo que ele ensinou esses anos todos na primeira igreja, que eu carrego para mim como pastor, como jovem pastor, é que a vida de oração de um pastor precede a qualquer outra coisa. Eu louvo a Deus por ele, porque eu acho que de tudo que a gente sabe no ministério, o que é mais importante para você conseguir desenvolver o ministério é uma vida de oração. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel, que muito me ensinou e me ensina ainda nesse sentido. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com 14, 15 anos. E o pastor Manuel meio que me adotou. Eu tornei-me um chaveirinho do pastor Manuel. Para onde ele viajava, ele me levava. Eu não sei se o senhor lembra disso, pastor, mas assim, foi muito importante na minha vida. Eu não tinha muitas referências e o senhor foi a minha grande referência quando cheguei na igreja e me abraçou e cuidou de mim. Olá, pastor, a gente está aqui para agradecer por esses seus 23 anos nessa igreja, a igreja que o senhor faz parte e que inclusive nos apresentou, nos batizou e nos casou. Nós somos muito gratos ao Senhor por todo o seu trabalho, todo o seu empenho. Obrigada por fazer parte da nossa vida, da nossa história. Pastor, muito obrigado pelo seu envio, pelo envio da nossa igreja, por nos enviar ao seminário. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão eterna pelo que o Senhor fez de joelho dobrado, ou até mesmo falando lá na frente no microfone. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez pela nossa vida e também pelo nosso envio. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Muitas congregações e igrejas foram formadas neste período, e como as congregações em Estrela de Alagoas e o Sítio do Amaro, e as igrejas em Palmeiras de Fora e Minador do Negrão. Quero falar em poucas palavras da importância do pastor Manuel para a nossa Igreja Batista em Palmeira de Fora. Toda a importância dele como pastor da nossa igreja, também o trabalho no processo de organização da congregação e igreja, todo o apoio que ele nos deu e também do apoio que ele me deu como evangelista, durante muitos anos, há 23 anos que eu conheço o pastor Manuel, desde que ele chegou em nossa cidade. E inclusive, para quem não sabe, o primeiro casamento que o pastor Manuel realizou na Igreja Batista foi o casamento do irmão Gilvan Nunes com a minha esposa Ruth, tá certo? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel, pelos seus 23 anos de ministério. É ele que sempre foi o meu mentor espiritual, meu conselheiro, meu pastor querido. Então um abraço, pastor Manuel, que o Senhor Jesus esteja lhe capacitando cada dia mais e fortalecendo o seu ministério, que o seu ministério seja frutífero
e abençoado. Um abraço do irmão Gilvan Nunes. Graça e paz, irmãos. Falar de pastor Manuel Nascimento é falar de uma referência para mim, pessoalmente, para a Igreja Batista Minador do Negrão, pois a igreja, enquanto congregação, foi filha da primeira Igreja Batista de Palmeira dos Índios, onde tivemos o privilégio de ter o pastor Manuel Nascimento como nosso mentor, como nosso pastor e nosso pai espiritual. Nesse dia tão especial, pastor, quero lhe parabenizar pelos 23 anos de dedicação, pelos 23 anos estando à frente da PIB de Palmeira dos Índios. Quero dizer ao senhor que Minador do Negrão, a Igreja Batista Minador, ama muito o senhor, ama muito a PIB em Palmeira dos Índios. Somos muito gratos. Eu sei que muitas pessoas se aproximam do senhor para pedir, mas hoje nós viemos aqui para lhe agradecer e lhe parabenizar. A minha oração é que Deus possa estar prolongando os dias de vida do Senhor e que esses dias sejam todos eles vividos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao longo desses anos, sendo ele usado pelo Espírito Santo de Deus, muitas pessoas foram salvas, transformadas e regeneradas. É uma honra para nós, como igreja, termos o pastor Manuel Nascimento conosco, um grande homem de fé. Um homem com a mente de Cristo, humilde, brincalhão, fiel, temente a Deus. São inúmeras características e qualidades que se torna difícil descrevê-lo em palavras. Ei, Painho, passando aqui para desejar que o seu ministério sempre seja essa bênção, né? O senhor é um homem íntegro, um homem temente a Deus, que busca sempre estar na presença de Deus. Sou prova disso, entendeu? E assim, só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, esses anos que o senhor tem cuidado da nossa família em oração. E é isso aí. Obrigado, estou junto com o senhor para o que deve e sabe disso. Beleza, pai? Beijão, sucesso, tamo junto. Tchau, tchau, um beijo. Vou falar do meu velhinho, tem 1 minuto para falar, rapaz, mas 1 minuto é tão pouco para falar, acho que não daria para falar nem nada, né? Nem começar. Vamos lá. Vou falar aqui do meu velhinho, é uma pessoa que Deus tem usado ao longo desses 30, 40, nem sei as contas, aí, tem 76 anos aí, 75, mas que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado pelo pai que você é, pelo pai amigo, companheiro todos os dias, né? Ela fica me olhando. Pela essa amizade, esse relacionamento de amizade que a gente tem. Eu chego em casa, o senhor está lá deitado, eu deito do seu lado lá e a gente começa a conversar e o senhor fica falando as coisas, a gente conversando, esse relacionamento. Quando eu estava muito longe, eu não tive isso. Hoje eu tenho, estou muito feliz pela amizade, pelo carinho que nós temos um com o outro. E eu te amo muito, meu velhinho. Querendo aqui, parabenizar o pastor Lino, a homenagem que nós recebemos, a homenagem que merecedor, muitas homenagens, muitas homenagens, e acreditamos que Palmeiras beneficiário desde suas cidades apóstolos de Deus, como dos apóstolos de Deus, a pregar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, nós estamos sendo, parabenizo ele, as honras que estão sendo feitas aí, um grande pastor, um grande amigo, um grande amigo, um irmão. Falar do pastor, servo do Senhor, para Deus, um homem de oração, para Deus, um homem que aconselha a gente, que aconselha, verdadeiro pastor, um verdadeiro pastor que toma parabéns, pastor, você para mim, parabéns, pastor, você para mim, é um dos melhores pastores, nas horas mais difíceis, nas horas mais difíceis, você sempre está orando por nós, você sempre está orando pela sua homenagem, parabéns pela sua homenagem, é muito bem merecido, só tenho que dizer, eu amo só tenho que dizer, reverendo, meu tio, pastor Manuel Nascimento. Que Deus te abençoe muito. Belo dia em que Dona Martinha deu a luz a você. Um profeta, homem de Deus, sujeito generoso e de que me orgulho muito. Tenho muito para agradecer a Deus a sua existência, o seu ministério,
agradecer a Deus um momento tão importante da minha história, quando recebi a sua mão, o seu abraço. Por isso, meu tio, estou aqui para te abraçar, te dizer feliz aniversário, viva muito e com saúde, Deus te preserve, para que nós tenhamos a alegria, o prazer de ter você sempre perto. Beijo no coração, viva esse dia junto com seus filhos aí e nós aqui torcendo, alegres com esse dia da sua vida. Um beijo. A nossa palavra é gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. São mais de 40 anos de ministério. Que Deus continue abençoando a sua vida e trazendo renovo do céu para a sua vida física e espiritual. Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio na tua presença. Eu oro a Deus para que o Senhor renove as suas energias cada dia, mano. Você é uma referência, é um exemplo de pai, de pastor, de marido, um homem de Deus, e na verdade nós temos muito que nos espelhar com você. Parabéns, Deus te abençoe. Do seu mano, o pastor Antônio Pereira de Souza, aqui de Açailândia, Maranhão. Cheiro no coração, que Deus renove você cada dia e dê muitos e muitos anos de vida para a glória de Deus Pai, tá certo? Um cheiro e um abraço do seu querido mano Pereira, hein? Filho de Enoque. Um cheiro, Deus te abençoe. Tchau. É uma alegria muito grande, porque ser ministro do Evangelho não é uma decisão tomada pelo homem, é uma decisão tomada por Deus. Deus decidiu por ele, ele decidiu obedecer a Deus. E a gente entende que esses anos todos de ministério, por onde ele passou, honrando a Deus, honrando a sua família, cumprindo o seu dever com dignidade, preservando a moralidade cristã, ética, todos os princípios bíblicos para a sua vida, é por amor a Jesus Cristo. O legado que fica para nós é o legado do ensino da palavra de Deus. A igreja, ao longo de todo esse período, foi abençoada com a palavra de Deus. E certamente fomos abençoados com o encontro de casais com Cristo, encontro de jovens. Atualmente somos muito abençoados com o ministério de Igreja em Célula. Muito obrigado, pastor. Observamos o cuidado de Deus, nos concedendo um líder respeitador, amável, íntegro e comprometido com a obra dele. Sabemos que o Senhor passou por muitos momentos difíceis, muitas provas, até por incompreensões, para que chegasse até aqui. Sabemos também que o nosso Deus esteve e está ao seu lado, lhe apoiando, sustentando, aprovando suas obras e abençoando seu ministério. Nós temos um pastor, um pai, um avô, um sacerdote que cuida, aconselha, ajuda, brinca, que se relaciona bem com o ministério, reconhecendo que também precisa de seus auxiliares e do apoio e orações de cada membro congregado. Assim, o honramos com esta homenagem, com palavras de carinho e reconhecimento pelo pastor que maneja bem a palavra de Deus e procura se apresentar a ele, aprovado como um obreiro. Que Deus continue lhe abençoando ricamente. Obrigada por estar sempre ao nosso lado. Nós amamos o Senhor.